Acer Nitro V versus Dell G15, essa batalha que vocês queriam, então vamos lá. Será que vale a pena você pagar em torno de R$ 4.500, que é o que está custando hoje o Acer Nitro V com a RTX 3050? Ou vale a pena você investir um pouco mais, em torno ali de R$ 5.500, R$ 1.000 a mais, mas pegar logo de cara o Dell G15? É isso que a gente vai ver também, afinal de contas esse Dell G15 também tem uma RTX 3050. Então é óbvio, cara, que assim, eu já vou falar logo no começo para vocês. O Dell G15 é mais potente, mas será que você precisa de toda essa potência? Quão mais potente é? Quais são os defeitos de cada um, as qualidades de cada um? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. E aí galera, como é que vocês estão aqui? É o Lipe, vocês estão bem? Bom, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa o like que me ajuda demais. Comenta aqui embaixo qual dos dois que você prefere também. E claro, se você se interessar, o link para você comprar os dois vai estar aqui na descrição. Como eu falei já, o Acer Nitro V, o valor normal dele, com a RTX 3050, 8 GB de memória RAM e o i5 que nós temos aqui, ele sai por mais ou menos R$ 4.500, mais ou menos, às vezes 4.600, 4.500, então o menor valor vai estar aqui na descrição. O Dell G15, a mesma coisa, em torno de R$ 5.500, o menor preço vai estar aqui na descrição, mas já teve promoção dele muito boa. Quem conseguiu pegar foi quem estava lá no meu grupo de ofertas, então se você quiser entrar no meu grupo de ofertas, onde eu mando as melhores ofertas de notebook, o primeiro link também aqui na descrição para você entrar lá no WhatsApp ou no Telegram. No Telegram, inclusive, você consegue falar comigo. Mas bom, vamos lá, vamos começar então com o design. Como eu falei, esses dois notebooks aqui têm hardwares parecidos, a gente já vai falar do hardware, mas bora começar com o design e eu já vou falar logo de cara. Se você quer portabilidade, é o Acer Nitro V. Por quê? Porque aqui no caso do Acer Nitro V, nós temos um notebook que pesa 2 kg, mais ou menos, 2 kg, quase 2 kg e 100 gramas. Vou arredondar para 2 kg. Ele é relativamente leve para um notebook gamer, ele também é fino e tem um design bem bonito. Aqui na parte de trás nós temos esse design preto com essas linhas azuis e cinzas e esse logo aqui refletivo que eu acho bem legal. Ele é realmente bem portátil, apesar de pesar 2 kg, dá para levar assim na bolsa, dá para levar para qualquer lugar, ele não é tão grandalhão. Ele não tem nenhuma conexão na parte de trás, aqui nós só temos essa saída de ar e já nas laterais nós temos tanto entrada e saída de ar, como também aqui nós temos uma USB tipo A 3.0, entrada e saída ali de fone de ouvido e microfone. Já do outro lado nós temos USB tipo C, que transmite imagem, carrega o notebook, carrega outro dispositivo ou até mesmo transmite dados. É o melhor USB-C que você pode ter. Aqui nós também temos mais duas USB tipo A, também do tipo rápido, né? Nós temos aqui uma saída HDMI e a saída entrada aqui na RJ45 de internet e também a entrada para você carregar o notebook com o carregador dele proprietário. Como eu falei, dá para carregar também aqui com USB tipo C. Ele é todo de plástico, não tem nada de metal, parte de baixo dele também tudo tranquilo, dá para você abrir ele, dá para você fazer upgrade. Eu inclusive já fiz vários vídeos desse notebook aqui para vocês e já fiz inclusive vídeo fazendo upgrade de memória RAM nele. É fácil de abrir, se você se interessar, vale muito a pena você ver o vídeo também fazendo upgrade de memória RAM, porque como vocês vão ver mais pra frente, eu acho que se você comprar qualquer um desses dois, vale a pena colocar mais memória RAM. Já na parte da sua tela, nós temos uma tela Full HD IPS de 15 polegadas com 144 Hz, 250 nits de brilho, 45% NTSC no espectro de cor. Então assim, é uma tela padrão que nós temos nesse tipo de notebook. Como eu falei, vocês ouviram, é IPS e 144 Hz. O que significa que não importa o ângulo que você está olhando para essa tela, ela mantém as cores muito boas. Realmente é uma tela bem com brilho bem bacana, dá para você utilizar tranquilo, mesmo se tiver um sol batendo. É uma tela fosca, né? Então ela não vai refletir ali o sol em você. Então realmente, excelente tela, padrão de notebook. Já aqui no Dell G15, nós temos um notebook maior e mais pesado. Primeiro, ele é maior porque vocês estão vendo que ele tem essa rabeta aqui, ó, essa parte aqui na parte de trás dele, olha, que é onde fica tanto a parte de dissipação de calor como algumas conexões, coisa que o Acer não tem. Então faz ele um notebook um pouco maior e também mais pesado, em torno de 2,8 kg, o que é 800 gramas quase a mais do que o Acer. Então isso aqui faz diferença quando você coloca na mochila. Já aqui na parte de trás nós temos saída de ar bem bonitão, com esses detalhes em laranja, e nós temos aqui também algumas conexões. USB tipo C, que transmite imagem e dados, mas não carrega o notebook nesse caso aqui. Nós temos também aqui uma saída aqui HDMI, uma USB A e aqui também a entrada aqui para você carregar o notebook com o carregador proprietário dele. Aqui nós também temos mais duas USBs aqui do lado e desse outro lado de cá nós temos uma entrada RJ45, entrada e saída de fone de ouvido. Ele também é todo de plástico. A diferença desse pro Acer ele dá a impressão de ser mais resistente. Isso porque esse plástico aqui, por ter esse acabamento um pouco diferente, ele não deixa tanta marca de dedo e também não risca fácil.
Isso é bem legal. E também é bem sóbrio, né? Coisa que no caso do Acer, apesar de ser muito bonito, pega mais marca de dedo e também risca um pouco mais fácil. Quando a gente abre os dois notebooks, vocês vão ver que nenhum dos dois chama tanta atenção assim, mas o Dell é o que tem um teclado um pouco diferente. Isso porque o teclado Dell, ele é laranja, tá vendo? É um teclado laranja que tem uma retroiluminação também laranja. Dá pra você ligar ou desligar essa retroiluminação dele. E o trackpad dele aqui também é bem pequeno, tá? Isso eu acho um ponto negativo. Quando a gente vem aqui pro Acer, olha o tamanho do trackpad. Muito maior do que o do Dell. Aqui nós também temos um teclado mais sóbrio, então para quem gosta de algo que não chame tanta atenção, o teclado aqui é normal, preto, com as letras brancas, retroiluminado, branco frio, também dá para regular. Agora, lembra que eu falei para vocês que aqui no caso do Acer dá para carregar o USB-C ou com o carregador dele, no caso do Dell, só com o carregador dele. Bom, vamos falar também dos carregadores. Os dois vêm com carregador na caixa, obviamente, mas no caso do Dell, olha só o comparativo. Esse carregador maiorzão que vocês estão vendo aí na imagem é o do Dell. É muito maior do que o carregador do Acer. Isso é algo para você considerar. Por isso, logo de cara, se você quer portabilidade, tem que ir no Acer, porque ele é menor, é mais leve e tem um carregador menor, além de carregar o USB-C. No caso do Dell, vocês vão ver mais pra frente que ele é mais bruto, ele tem mais poder de processamento, mas ele é mais pesado, ele é maior e também tem um carregador maior e mais pesado. Então isso é algo para você considerar. Já que agora no caso da tela do Dell, né, eu já falei da tela do Acer, é uma tela IPS Full HD de 120 Hz. A mesma tela do Acer, porém com a diferença dos Hz, né? Aqui nós temos 120, aqui 144, mas na qualidade é a mesma coisa. E na prática, não faz diferença 120 para 144 Hz, tá? Não faz diferença, de verdade mesmo. A 120 Hz já é super fluido e você não percebe diferença na prática, é só você colocar lado a lado e você ficar ali observando os detalhes, mas de verdade, as duas telas são incríveis, você não vai comprar um ou outro só porque aqui tem 120 e aqui tem 144. Nesse quesito, não faz muita diferença. Mas bom, bora agora então pro que interessa, né? Que é usar os notebooks. Então, o que um tem a mais do que o outro não tem? Bom, vamos ver isso. Como vocês já viram aqui a parte de construção, eles são parecidos, tem a vantagem do Acer ser mais portátil, mas como eu falei, o Dell tem mais poder de processamento. Se você precisa de desempenho, aqui nós temos mais desempenho. Mas vamos ver então o que é esse desempenho a mais. A primeira coisa que eu fiz para poder comparar os dois, além de utilizar os dois já faz tempo, já no dia a dia ali, para poder testar, para ver os defeitos e qualidades de cada um, que eu vou falar para vocês já também os defeitos, eu coloquei para renderizar um vídeo no Premiere. O mesmo projeto, com vários efeitos e transições, um projeto de 3 minutos, que no caso do Acer Nitro V, original, com 8 GB de memória RAM, ok? Ele renderizou em mais ou menos 5 minutos e 35 segundos, mais do que 5 minutos. Já no caso do Dell aqui, nós renderizamos o mesmo vídeo, o mesmo projeto em 4 minutos e 55 segundos. Por que deu essa diferença ali de alguns segundos entre eles? Por que o Dell renderizou mais rápido? Bom, por conta do hardware. Aqui nos dois notebooks nós temos uma RTX 3050 com 6 GB de VRAM. Essa VRAM é a memória RAM que fica dentro da placa de vídeo. Quanto mais memória RAM na placa de vídeo, mais arquivos de vídeo ela consegue armazenar dentro da placa de vídeo e isso é muito bom. Porém, aqui no Acer Nitro V, nós temos uma RTX 3050 que tem uma potência máxima de 65 watts. O que significa esses 65 watts? É uma modo ali de medir a potência com base no que a placa de vídeo consome de energia. Já no caso da placa de vídeo que nós temos aqui, do Dell, também uma RTX 3050 com 6 GB, ela tem 95 watts. Então ela é mais potente, ela consegue consumir mais energia do que a do Acer. Como ela consegue consumir mais energia, sim, por um lado a bateria do notebook vai durar menos, mas por outro, você tem muito mais potência. Então por isso vocês vão ver mais pra frente que em alguns aplicativos, em alguns jogos, o Dell, na verdade, quase todos, ele vai se sair na frente, principalmente por conta da placa de vídeo. Além disso, o Acer Nitro V tem um i5 13420H, já um i5 de 13ª geração, porém o Dell tem um i5 13450HX. Esse HX é a performance máxima, então é o melhor i5 de 13ª geração para notebook que a gente tem. Então, no caso do processador do Dell também, consegue chegar em clocks maiores e não é muito, mas ele é melhor do que o do Acer. Não muito melhor, mas um pouco melhor. Eu diria que ali, na prática, ele é em torno de uns 11 a 12% melhor do que o processador que nós temos no Acer, em algumas tarefas. Então,
misturando a placa de vídeo, que é mais potente, e o processador, que é mais potente, apesar da nomenclatura ser bem parecida, você já percebe que sim, na teoria o Dell é mais potente, na prática também. Mas será que você precisa de toda essa potência? Porque é R$1.000 a mais entre esses dois, né? Como eu falei, no caso da edição de vídeo, vocês viram que não deu tanta diferença. Mas porque esses dois notebooks estão com 8 GB de memória RAM. E eu acho que os dois você precisa fazer o upgrade, porque vocês vão ver que ele está trabalhando no limite. Se você fizer o upgrade de memória RAM nos dois, os dois vão melhorar muito. Claro que vão continuar um pouco próximos em algumas tarefas, mas vão melhorar demais. Depois o que eu fiz aqui foi abrir alguns jogos. E bom, o primeiro jogo que eu abri foi o Homem-Aranha nos dois, e vamos ver qual que foi a diferença do Homem-Aranha. Bom, tô aqui agora então com o Homem-Aranha aberto nos dois notebooks, e como eu falei pra vocês, vocês já viram a performance do Acer Nitro V com 16 GB, mas agora ele está apenas com 8 GB de memória RAM, tá? Eu tirei pra gente fazer esse comparativo justo, porque é desse jeito que eles são vendidos, tá? Então, a versão mais barata deste notebook e a versão mais barata também deste notebook vem com 8 GB de memória RAM. Bom, eu estou aqui então, vamos começar com o Acer. Eu tô aqui parado, tá? No mesmo ponto do jogo, configuração média, DLSS ligado no modo equilibrado e em Full HD. Vocês estão vendo que, claro, como eu falei, com 16 GB de memória RAM ele pega bem mais FPS, mas com 8 GB não é ruim, na verdade é muito jogável. Chega em 100 FPS, olha só, quando eu tô aqui no chão, que é né, quando fica mais pesado em movimento, bate ali os 80, mas não abaixo disso. O processador também tá ali em torno de 77 graus, e tá utilizando 8 GB quase ali de memória RAM, né? 7,5 GB ali. E uma média de 80 FPS aqui nos momentos mais baixos, chegando a 100 FPS ali nos momentos onde pega mais FPS ali, mas mais ou menos nessa média de 80 FPS. Agora aqui no Dell, vocês estão vendo que ele tá com 30 FPS ali, né? Mas não é, o Dell ele tem essa de... Às vezes ele limita a placa de vídeo para evitar gastar bateria. E aí depois, se você clica aqui no botão Windows e volta para o jogo, ele já volta, tende a voltar ali normal, quer ver? Vou pegar, vou voltar aqui, clicar aqui no jogo novamente. Esse é o tal do bug que falam também, é um dos bugs que tem o Dell. Ó. Por exemplo, agora ele ficou aqui travado em 30, porque ele tá, eu fiquei aqui com ele parado, né? E ele tá tentando economizar energia. Eu vou tentar aqui sair do jogo e voltar de novo. E bom, agora eu tô aqui então com o Dell G15. E vocês viram que eu tive que sair do jogo e voltar? Pois é, o Dell ele tem um bug muito chato, porque ele acha que ele tá gastando muita energia e você não tá utilizando. Então, para economizar energia, quando ele tá ali muito tempo parado, ele limita a placa de vídeo. E aí vocês viram que o FPS caiu muito, né? Agora que eu já reiniciei o jogo, ele voltou. E olha só a diferença de performance, tá? Muito grande. Esse também tá com 8 GB de memória RAM. E olha só, mais de 100 FPS. Quando ele cai muito, cai para 90, mas olha isso. A média tá para cima dos 100 FPS. Então sim, você tem muito mais performance do que o Acer Nitro V. Lembrando, esse notebook também tem uma RTX 3050, mas aqui ela é muito mais potente e além disso também ela tem 6 GB de VRAM, assim como no Acer, mas ela é bem mais potente do que a do Acer. O processador que nós temos aqui no Dell também é um ótimo processador e isso faz com que a gente tenha essa performance absurda aqui, tá? Então realmente você vai ver que as médias FPS, se aqui no Acer com 8 GB estava na média dos 80, aqui também com 8 GB eu diria que está na média ali do Homem-Aranha para mais de 110, ali, 120 FPS. Então é uma diferença grande de uns 40 FPS, é bastante coisa assim. É isso que você vai ter. Na parte de barulho, vocês vão ver, não dá para vocês terem essa noção. O Acer faz sim mais barulho do que o Dell, mas na parte de aquecimento, olha, no Acer você não vai sentir ele aquecer em lugar nenhum aqui, sério, tipo, ele não tá quente, de verdade, em nenhum lugar aqui, mas ele solta o ar nessa região, né, o pessoal não gosta muito. Já no caso aqui do Dell, ele também não tá quente na região onde você coloca os pulsos, mas aqui em cima, aqui ele já tá bem quente. Ele não solta o ar aqui por cima, tá, o ar só sai pela parte de trás e pela lateral. Então aqui ele está um pouco mais quente do que o Acer, mas de maneira geral, tanto aqui no Dell quanto no Acer, 82 graus o processador, aqui no Acer 79 graus, o Acer é um pouquinho mais frio do que o Dell, mas de maneira geral, nenhum dos dois tem problema de aquecimento. Mas vamos testar outros jogos. Então, como vocês viram, o Homem-Aranha no Acer, uma média de 80 FPS, aqui no Dell, em torno de 120, bem mais, né? Por quê? Por conta realmente da placa de vídeo. Agora, um defeito que eu já vou começar falando. Bom, o primeiro, o Acer, ele tem um defeito de que ele faz bastante barulho quando você está utilizando 100% da potência do notebook. Ele realmente é um notebook um pouco barulhento. Já o defeito do Dell é que de vez em quando ele dá esse bug que a placa de vídeo dele corta a potência para economizar energia, e não importa se tá ou não ligado na tomada.
De todas as formas, eu sempre resolvi isso ou saindo do jogo e entrando de novo, ou às vezes simplesmente clicando na tecla Windows, voltando para a tela inicial e voltando para o jogo de novo, e ele destravava. Mas os dois têm defeitos. No caso do Acer é um pouco barulhento, e no caso do Dell tem esse bug aí da placa de vídeo que às vezes acontece. Bom, agora o próximo jogo que eu testei aqui com vocês foi o CS2. Eu coloquei ali um teste de benchmark no próprio CS. No caso do Acer, ele pegou uma média de 181 FPS depois que eu fiz todo o benchmark do CS2. Já no caso do Dell, 244 FPS. Vocês estão vendo ali uma diferença um pouco grande de FPS, né? Especificamente 30% de diferença. Então o Dell está se mostrando ali quase que 30% melhor do que o Acer na hora de jogar os jogos. Isso foi no Homem-Aranha e também está acontecendo no CS2. Por quê? Processador, que consegue um clock maior, e placa de vídeo, que é mais potente. No caso, por exemplo, do próprio teste de benchmark do Horizon Zero Dawn, a gente viu que o Acer conseguiu 72 FPS, mais uma vez, original com 8 GB de memória RAM. E o Dell G15, também com 8 GB de memória RAM, conseguiu 93 FPS, o que é mais ou menos 30% a mais do que o Acer. Então vocês estão vendo que, no caso dos jogos, geralmente você consegue 30% a mais de FPS no Dell G15 do que no Acer. Porém, isso original, ok? Quando a gente coloca mais memória RAM no Acer, o Acer realmente consegue entregar uma performance até melhor. No caso do Horizon Zero Dawn, quando eu coloquei aqui 16 GB de memória RAM no Acer, ele conseguiu 10 FPS a mais do que o original. Então, isso também é uma coisa para você considerar. Às vezes você economiza um pouco indo no Acer, mas gasta ali para poder comprar a memória RAM e você vai ter um notebook ainda melhor. Porque essas memórias RAM aqui são DDR5, ok? Os dois vão memória RAM DDR5 e se você se interessar eu vou deixar aqui na descrição o link da memória RAM que eu utilizei e que eu utilizo nesses notebooks se você quiser também para fazer o upgrade, tá? Eu aconselho que você compre mais um pente de 8 GB, assim ele fica com 16, mas se você quiser, dá já para comprar de cara também a de 16 GB, às vezes sai até o mesmo preço, tá? Como é DDR5, não importa você colocar duas memórias RAM exatamente iguais, pode ser uma de 8 e outra de 16, que vai funcionar em dual channel da mesma forma. Então como vocês podem ver, os dois notebooks são excelentes. Na minha opinião, o Acer tem o defeito do seguinte. Bom, a primeira coisa é, o pessoal não gosta que esse ar quente saia na tela. Mas, meu, já estou utilizando esse notebook faz muito tempo e não deu nenhum defeito. Isso, na minha opinião, não é um problema, tá? Porque não dá defeitos, não incomoda você. Na minha opinião, o defeito maior deste notebook aqui é o fato de que ele faz bastante barulho quando você está utilizando 100% da potência dele. Já no caso do Dell aqui, eu colocaria o defeito dele 2, mas depende do seu caso. O primeiro defeito dele é esse bug da placa de vídeo que às vezes acontece, às vezes não acontece, mas eu preciso colocar aqui. E o segundo defeito é o peso. Ele é um notebook um pouco pesado e um pouco grande, mas aí depende. Muita gente às vezes não se importa com isso, não vai ficar toda hora levando na mochila, então se esse é o seu caso, o Dell G15 é um dos notebooks mais potentes com RTX 3050 para você comprar hoje no Brasil nessa faixa de preço, ok? Na faixa dos R$5.000 não tem, ou melhor, se tem, realmente serão notebooks que vão entregar quase a mesma potência do Dell, mas o Dell é um dos mais potentes dessa categoria. Na minha opinião é isso. Você quer poder bruto, você precisa de todo esse poder de processamento, você quer realmente muito mais potência? Vai no Dell. Você quer um notebook que vai rodar tudo o que você precisa hoje em dia, inclusive Cyberpunk, qualquer outro jogo que você queira. Realmente, se você se interessar, inclusive tem vários vídeos testando vários jogos aqui no canal, no Acer Nitro V, meu, vai no Acer, ele é mais portátil e é muito mais barato, sobra dinheiro para você comprar a memória RAM. Mas é isso aí, quero saber de vocês, qual que você vai? Você prefere poder bruto, você quer processamento, você quer realmente rodar os jogos na maior quantidade de FPS possível ou você quer portabilidade? Comenta aqui embaixo para eu saber, o link para você comprar os dois vai estar aqui na descrição. Tamo junto, galera, valeu e falou!